Olá, Diogo Lara aqui. Estamos iniciando uma live com nossa série de lives Histórias, Preconceito e Autoconhecimento. E a nossa convidada de hoje é Arlete Barros, uma pessoa que eu realmente adoro e que tem muita contribuição para nós hoje aqui. Vou esperar ela entrar aqui, vou ver se eu acho ela. Eu ainda estou me familiarizando com as... Para descobrir aqui uma coisa de perguntas que eu já vi que usaram. Opa! Como é que eu faço isso aqui agora? Ixi, acabei de... Aqui. Deixa eu ver aqui. Arlete, você está aqui. Aprendendo. Então, boa noite a todos. E daqui a pouquinho a Arlete está chegando com a gente aqui. Deixa eu me preparar também. Opa, querida! Cheguei. Tudo bom, Arlete? Que prazer ter você aqui Bom, Diogo. na nossa live do Símbolo. Isso. Que Vamos bom lá. ter você de convidada. A gente, semana passada, começou esse projeto, né, de histórias, é, histórias, preconceito e autoconhecimento. E, Ok, eu e vi a a gente... Jéssica. E você ouviu a Jéssica, né? Que bom. Vi. E estamos aqui, a gente quer mais histórias, mais conhecimento, mais autoconhecimento e conhecer você, sua história, Sim, suas histórias. E estamos aí. Quem sim. sabe você começa se apresentando um pouquinho para o pessoal. Ok. Boa noite a todos vocês. Obrigado, né, por estarem aqui. Agradeço ao Diogo pelo convite, a oportunidade de falar no canal sobre a minha história e pelo preconceito que atrasa até o desenvolvimento da nossa história, né? Eu espero ser uma contribuição hoje, através da minha história. Eu sou Arlete, eu costumo falar que eu nasci para sonhar, né? E ser muito feliz. Eu acho que não podemos perder esse momento de, mesmo com toda a turbulência, né? Nós temos que ser felizes, buscar esse momento, né? Eu moro no Brasil, né? São Paulo, Zona Norte. Eu trabalhei como professora por 30 anos, fui professora de educação infantil, de ensino fundamental, na Prefeitura de São Paulo, e hoje eu trabalho com a terapia holística, utilizando diversas ferramentas, e uma delas é o IM, que eu utilizo, a abordagem integrada da mente, que o Diogo trabalha, e eu recomendo. Quem não conhece, que busca, está buscando, né, venha conhecer. Né? É isso aí, Eu, doutor. que bom. Eu achei tão lindo isso que você falou. Eu nasci para sonhar e ser feliz. Uau! Desde quando você tem isso dentro de você? Acho que desde sempre, doutor, porque é bem acolhedor, né? A minha vida foi, como é que se diz? Eu não percebia os problemas, né? Eu ia vivendo. Então, às vezes, quando o problema chegava, eu já, nossa, já passou. Então eu descobri, e eu vivo buscando coisas diferentes. Eu vivo buscando coisas para estimular a vida, que anime as pessoas. Então, por isso que eu falo que eu sonho para ser feliz. Eu não posso ver problemas que vai, como é que se diz? Tem o limão, faz a limonada, né? Vamos animar o caldo aí. Por isso que eu falo. E E não desde, fica e, assim. de, e desde criança você já tinha esse espírito de animar o caldo, assim, como Sim. é que é? Você não percebia, você não se identificava com os problemas, ou você não percebia eles, ou você já conseguia dar um desdobre, assim, conseguia dar essa virada, assim, como é que é? Não percebia. Tudo era novo, tudo era bom. O tempo todo Olha, era bom.
Uau. Era isso. Isso você tinha isso dentro de como criança, você se relacionava com a vida a partir desse lugar. Sim, sempre. Ah, uau. Muito tranquilo. Uhum. E como é que foi a sua história em relação à cor, né? Essa história de preconceito, o que que a vida te provocou nisso, te desafiou e como você lidou? Como é que, se você pudesse compartilhar um pouquinho dessa história? Então, eu fiz uns rascunhos aqui, né? E eu sou bisneta, eu sou descendente, né, do povo africano, não dá para negar, escravizados no Brasil, e eu sou bisneta de escravos. Bisneta de Eu, escravo. isso, eu fui fazer, eu comecei um curso de constelação e a primeira aula era a árvore genealógica. E eu fui montar a parte do pai. E eu tinha aqui nas documentações o registro do meu avô. E meu avô nasceu em 1893. Aí eu falei, nossa, o vovô era filho de escravos. E assim, aí eu fui montando. Então, a história é bem recente na memória, porque eu conheci meu avô, eu conheci meus avós, né? E meu avô, por parte de pai, nasceu em 1893. E minha avó, por parte de mãe, nasceu em 1910. Então, todos foram filhos de escravos. Então, é muito recente essa história na É? nossa construção familiar, né? E na primeira infância foi, eu fui super protegida. Nós éramos em três e tinha mais três primos que vivíamos próximos e a vovó cuidava de nós, porque minhas tias eram operárias naquela época. A mamãe era do lar, mas também ajudava minhas tias nos quitutes que elas vendiam. Então, isso era muito gostoso. Então, nessa primeira infância dos cinco, do 0 ao 5, então a gente não se lidou bem, não houve o preconceito. Uhum. E E uma das coisas também que favoreceram é que no bairro onde a gente morava, na Casa Verde, aqui na Zona Norte, era um bairro essencialmente de pretos, né? E tinha assim, a gente não percebia a diferença, porque preto era casado com preto, branco casado com branco. Então, não, não atrapalhava em nada. Então, foi tranquilo. Agora, quando começa a escola, né? Aí você começa a descobrir que você é diferente, que você é preto, aí cai a ficha, né? mas Aí, deixa eu entrar um pouquinho antes. Você falou a sensação que eu tenho quando você fala dos primeiros 5 anos de idade, com a avó cuidando, vó, filha de escravos, e pareceu que você estava num ambiente amoroso. sim, Né? Você nasceu estava num ambiente de muito amor, né? sim. Ah, e eu acho isso de uma riqueza, né? São poucos, eu sou, enfim, já falei com muita gente na minha vida como psiquiatra, como terapeuta, né? E eu acho isso uma das maiores riquezas, se não a maior riqueza, né? Esses primeiros anos de vida num ambiente amoroso, acolhedor, respeitador. Você teve isso pelo jeito, né? Sim. Que bárbaro. Uma das alegrias era que a vovó sabia o gosto de cada um dos netos e fazia, como se diz, truques. Ela criava um café da tarde para todos nós. Sobrava massa de pastéis, de bolo, pedaço de bolo. Ela arrumava para a gente ter aquele café da tarde muito gostoso. E escondia as coisas da mamãe, que a gente aprontava. Seis, imagine seis, né? Três meninos e três meninas. Então, era muito neto. É Então, o amor de vó, né? Esse amor de vó, assim, que é muito puro, né?
Então, fazia cascorões, né, com as sobras das massas, colocava ali, era muito bom. Então, a gente teve muito dengo naquele primeiro momento, né? Bem tranquilo, de 0 a 6. Ela tinha uma coisa comigo, ela escondia, assim, numa panelinha pequena, abobrinha, e no forno, na estufa, antigamente tinha fogão na estufa, pão duro. Eu adorava comer aquilo. Então, ela já sabia que eu chegava, podia abrir, que estava lá. Um pãozinho duro, torrado, e Aham. uma abobrinha. Era colo, era peito. Muito Que bom. delícia. Pai, eu acho isso Sim. uma riqueza linda. Eu acho que todo mundo que está aqui pode pegar um pouquinho isso emprestado, no sentido, né, né, quem não teve, né, Sim. sentir essa energia tua, assim, esse sorriso que traz, que reverbera ainda esse espaço amoroso de cuidado, né, de dengo, como você falou, assim, que não é de mimar no sentido ruim da palavra, é um dengo de cuidar, né, de estar Sim. presente, né, e que a maioria das pessoas não recebeu o suficiente pelos nossos estudos e pela nossa experiência clínica, Não, né? não. E você parece ter isso muito rico dentro de você e é muito lindo ver isso. E daí vamos ver, né? Então vamos, né? A gente vai pegar Ok. um pouquinho de emprestado, um pouquinho de emprestado. Eu tô muito, sei lá, emocionado aqui desde que eu entrei na live. Eu tô muito emocionado aqui Ai, que bom. pela tua presença, pela tua luz mesmo. E então me conta ali, né? Quando foi para a escola, como é que foi essa história? Então, é, nós, os 6 foram quase juntos para a escola e, assim, eu marquei aqui. Todos estudaram escola pública, foi naquela época de 1970, né? 70, 60, 70, 68. E a escola não era para todo mundo, né? Então era para alguns, era para a elite mesmo. E aí tem aquelas, como se diz, ofensas, né? Nega do cabelo duro, macaco. E aí você começa a cair a ficha, eu sou diferente, né? Começa a diferença. E começamos a perceber que somos diferentes, cai a ficha. A sensação que dá é de angústia, de dor, mas, ao mesmo tempo, né, o discurso de casa era que, de alerta, nós precisamos estudar. E tem que ser 10 vezes melhor que o branco, senão não tem mercado, não tem vida, Uau, né? isso é incrivelmente ainda verdade, né? Que parece que realmente tem que superar, não está disputando em condições de igualdade mesmo, né? Então Não. já tinha essa clareza da realidade, dura que é, injusta que seja, mas vocês já tinham esse discurso. Tem que ser mais do Sim, que. discurso Porque em tão. casa. Uhum. Queríamos enfrentar, né? Então, a escola era necessária, mas o conhecimento era mais, né? E era um meio de mudança, de trampolim para a vida. Então, com choro ou não, vai para a escola. E também éramos protegidos nesse momento, que sempre um adulto ia buscar, ou o irmão mais velho, sempre estava ali buscando, mediando situação de pega na saída, aquelas coisas, né, de crianças. Mas era assim que a gente ia sobreviver naquele primeiro momento, né? Agora, no ginásio, que é o ensino fundamental 2, você vê o distanciamento já. Já tem menos famílias negras, menos alunos negros na escola. Hum, E foi uma época difícil também, que estava saindo a política, né, de 72, 73 ali. E aí o discurso da família aumenta, que aí fica determinantemente a questão de estudar e ter que ter conhecimento, porque já estava vendo que naquele meio não era para nós e que nós teríamos que continuar. Os meninos aí já tinha a história de estudar, a aparência, tínhamos que estar sempre bem vestidos, bem aparentados, educados.
porque poderiam encostar a gente, encurralar, os meninos principalmente, né? Por causa que poderiam ser chamados de malandro, né? Porque estavam mal vestidos, não sei o quê. Então, foi determinante que todos tinham que estudar e ter conhecimento e boa aparência. Era os conselhos dos mais velhos, né? Mas a escola tinha aquela característica de elite. Ela não se preocupava com o nosso trabalho, né? Não criava meios para que o aluno aprendesse. E um dia desse, minha filha estava ouvindo aqui uma música que como se diz? A moça escreve uma carta de papel no papel de pão. Eu fiquei assim arregalada, porque caiu minha ficha. Eu falei, filha, a mamãe escreveu em folha de papel de pão. Quando meu irmão mais velho ia para a escola, minha mãe copiava as lições do primeiro ano para mim. Eu entrei na escola já sabendo escrever. Então, eu fiz muita lição naquele papel fininho de pão. A minha mãe alisava aquilo ali e eu fiz lição no papel de pão. Eu falei, gente, olha, caiu a ficha, assim. Nossa. Lá no ginásio, o material escolar era brabo, né? Era difícil. Os livros eram anuais. Então, meu pai tinha 3 filhos, né? E com diferença de 2 anos. Então, tinha que ter 3. Tinha que comprar material para os 3. Então, era uma coisa suada mesmo. E havia a evasão escolar. Então você falou, Repetia. a evasão escolar era muito mais alta para pretos do que para os brancos. Sim, Vocês pobre. percebiam isso? E pobre, preto e pobre. Sim. E os negros que desistiam no caminho é porque não suportavam o preconceito e também precisavam trabalhar para ajudar a ser arrimo de família, né? E isso vai diminuindo, na época do ginásio, vai diminuindo o número de amigos do grupo escolar. Depois que eu virei professora, foi tão marcante essa questão de material escolar, que aí minha filha até lembrou, falou, mãe, marca isso, que eu comprava material antes dos meus alunos chegarem. Então, eu fazia uns estojinhos, comprava umas coisas assim, lápis de cor, para que todos chegassem, já estava lá. Um caderno encapado, um estojinho, porque era muito árduo você querer uma coisa e não ter, Uma coisa né? simples, né? Uma coisa básica, né? Um caderno e um estojinho magrinho mesmo que fosse, né? Nessa época, as alegrias nossas era ainda comer na casa da avó, né? Comer macarrão com carne moída e salada de alface. Era naqueles tachos, né? Então era maravilhoso. Todo mundo se reunia para comer na casa da avó. Então isso era. E era assim, casa da avó era tipo uma casa de distância da outra, né? E aquilo completava a nossa vida, né? Esse era enriquecedor. Meu pai também trabalhava funcionário público da Sabesp, do DAI, né? A antiga, a atual Sabesp hoje. Minha mãe era do lar, então a gente também era favorecida com isso, né? Brincadeira constante, tanto por parte de pai como parte de vó, dos primos. Então era criança ainda. Nós vivemos uma fase de infância bem gostosa, né? E tem hora que, então, quando a gente fala também de racismo, né? Pegou bem na instituição, porque os vizinhos da época era que nem parente. Mesmo sendo branco, ele chamava a atenção da gente, ele falava para a mãe, a gente ficava até bravo, né? Mas eles tomavam conta também. E se fosse necessário, um vizinho acolhia o outro. Então, os vizinhos, independente da cor, eles eram parentes, né? Vocês, Nessa vocês, época. vocês tinham uma relação de comunidade mesmo, assim, da vizinhança como uma comunidade que confiava um no outro. Sim, independente da raça, nessa Ó, parte
do bairro, da vizinhança, né? Agora, no término do Fundamental 1, a, as nossas famílias começam a se dispersar, né? Por causa das condições de pagar aluguel, encareceu demais. E todo mundo começa a correr para o sonho da casa própria. E aí a família começa a dispersar. Então as pessoas começam a ir para a Zona Leste, aí surgem também os conjuntos habitacionais, as Coabs lá em Sapopemba, minha avó foi para Sapopemba, aí depois foi para a Coab 1, Itaquera, e isso vai dificultando cada vez mais a vida do negro, né? Porque vai tirando o acesso, porque nós morávamos aqui, hoje, né? Eu já morava aqui no Jardim Brasil, então o acesso até a cidade era de 1 hora. Hoje, então, da Zona Leste, é quase 2 horas até a cidade, o centro, né? Então, isso foi separando com que as famílias fossem mudando, os bairros fossem mudando, né? E foi isso que eu ia colocar, né? E nessa época eu me empoderei um pouco mais quando eu saio do ensino fundamental, porque aí eu já sei quem eu sou, né? Já sou negra, né? Aí papai foi embora, se separou da mamãe, então eu ia ser arrimo de família e eu tinha que saber o que eu precisava, eu tinha que ter uma formação profissional. E em casa a gente não era permitido falar em fábrica, minhas tias tinham horrores, falando, não, vocês não vão trabalhar em fábrica e nem ser doméstica, vocês têm que mudar, olha a nossa vida. Então, elas queriam porque queriam, e foi legal, foi ótimo, que todos estudassem, né? Todos saíssem, mudassem a vida, né? E eu fui para o primeiro emprego, trabalhar no hospital servidor público estadual. Eu fui trabalhar como boy, mensageira interna, que levava prontuário nas salas dos médicos, nos ambulatórios, e passei no concurso, foi muito mágico, eu tinha 16 anos, né? E lá eu voltei a ser acolhida de novo, porque o hospital inteiro era negro, a maioria, desde o porteiro até as enfermeiras. Pelos médicos a gente não era representado, mas a maioria Não, estava medicina tem ali, muito pouco, né? É verdade. né? E contribuíram muito para a minha vida lá. Então, eu fui estudar, eu fui trabalhar lá por 6 horas, era um emprego muito bom. E fui estudar também na Zona Sul, porque para ficar próximo do serviço. Então, eu saía Hum. da Zona Norte de manhã para a escola, na Zona Sul, e depois da escola eu entrava no serviço. E quando chega no colegial, aí era eu e mais duas na sala de negras. E eu fui fazer o magistério, Foi fazer que já era magistério. profissionalizante. Lá começa aquele racismo meio velado, porque você tem postura diferente, você é pobre, lá o pessoal já ia para a escola de carro, né? Mesmo sendo escola do Estado, tinha um diferencial, porque era profissionalizante, né? O magistério, não tinha em qualquer lugar. Uhum. Então você começa a ver assim piadinhas. Ela é negra, mas tem a alma branca, ela é legal, né? Aquela, uau. E a roupa. Você ouviu essa história, né? Pelo que eu entendi, né? De negra de alma branca, né? Grito de alma branca, é. Que coisa, né? Então, mas o que me manteve foi porque eu trabalhava, eu me achava importante, era acolhida no serviço, então eu passei por cima disso, vivi, enfrentei a escola, fui reprovada. Minha mãe falou: não vai desistir, vai continuar, porque a tendência era falar: já estou trabalhando, né?
não estou na fábrica nem nada que eu vou ficar. Não, minha mãe continua. E eu continuei, valeu a pena. Porque eu me senti que eu já comecei a trabalhar, eu sabia andar pela cidade, eu tinha noção, então eu me senti empoderada, né? Assim. E uma coisa assim que ajudou no meu autoconhecimento foi esse serviço, né? Todos do hospital gostavam de nós. Nós éramos em 100 meninas, negras, brancas, né? Tudo misturado, mas elas gostavam porque todas estudavam e eles incentivavam. E teve um amigo nosso negro, o Nilo, que insistia e via nosso esforço, né? Tinha uma dificuldade com algumas coisas, ele passava a estudar no final da tarde com a gente, quando diminuía o serviço, explicava, os colegas apoiavam a gente a estudar, e ele falava, vocês têm que sair daqui entre 5 anos, senão vocês vão ficar aqui. Vocês têm que mudar e têm que estudar, vocês têm que prestar concursos. A gente falava assim, Nilo, tá tudo bem. Não, vocês têm... Ele incentivava, né? Uma molecada de 16, 17 anos, e o Nilo ensinou português, ensinou matemática, ensinou a ler, ensinou a escrever. Eu falei, pelo amor de Deus, como ele tinha paciência. E ele era formado na USP, como professor também, mas falou que não dava aula, que o brasileiro, não, ele não acreditava no brasileiro, ele falava, brasileiro não dá certo. Então, ele foi uma cápsula de autoestima para nós. E realmente valeu a pena. Nós ficamos assim. Eu estudei 4 anos do magistério, e foram 4 fins de semana, todos os fins de semana, eu tinha que trabalhar para ter uma folga durante a semana para fazer estágio. E nos finais de semana, ele dava plantão e ensinava a gente. Porque o trabalho do final de semana é mais ameno, né? Então dava tempo de estudar. Então a gente arrepiava, porque agora não dava mais tempo para brincar, né? Tinha que estudar. Então, Estava foi nessa assim. transição, nesse grande desafio né, da virada de adulto responsável, Isso. independente, autônomo. Uau! É, e nessa fase a gente também, como a alegria nossa, a gente começou a frequentar os bailes, os cinemas, o samba, aonde tinha negros. Então é onde você também se sentia acolhido, né? Nos 18, os 22 anos, assim, a gente foi vivendo onde tinha. Então, adorávamos ir no baile uma vez por mês. Era uma coisa assim chique para nós, né? Não era toda semana também, porque não dava. E também passamos, o grupo passou a ir ao cinema, teatro. A gente gostava muito do Belas Artes, que tinha uns filmes diferentes na época, mas éramos olhada, né, no cinema do Belas Artes. A gente podia frequentar o cinema do centro, da República, da São João, né? Mas a Paulista, aquela parte, né, top, a Estava gente meio de enxerida ali, segundo os olhares, né? O que era que meio está fazendo enxerido. aqui? O que que você está fazendo aqui? Que incrível. Sim, tinha os olhares. Teatro, até hoje. Teatro, eu sim, nós sentimos os olhares. A gente foi e não tem a gente quando chega a ser meio impactante, né? E a gente costuma ir muito em teatro, ver shows, né? E aí falei, nossa, ainda continua. Ainda aos olhares. A Mas gente. o que eu acho tão bonito do jeito que você fala dessa história, é que você fala com um sorriso. Aham, E não é um sorriso forçado. sim, Você tem isso, né, que chama muita atenção, né, quem te conhece, uma doçura. E do jeito que você vai falando e contando a sua história, né, você falou desses primeiros 5 anos ali, que tinha esse pertencimento, né? sim. Você falou do pertencimento também da vizinhança, da comunidade. Depois teve adversidades na escola e tal, mas tinha sempre um bom ferrolho, parece, lugares seguros, lugares que você pertencia, era respeitada e estimulada.
sim. E depois você foi para o hospital, era um outro lugar de acolhimento, pertencimento, e estímulo, né, do Nilo, daí dando esse estímulo, Uhum. esse apoio e não, vamos para frente, tem que ser mais, né, tem que ultrapassar, enfim, essas barreiras, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que a sua história tem, obviamente, tem momentos de adversidade e que são claramente injustas, obviamente, desse contexto todo que está começando a arrefecer agora, né, mas gradualmente, né? Mas, Uhum. obviamente, ela é muito forte e ainda é forte, né? Mas você parece, nessa sua história, sempre tinha lugares muito seguros de amor, de acolhimento, de pertencimento, que davam provavelmente uma estrutura, né, uma Sim. autoestima, como você falou, para ir vencendo os desafios desses outros lugares que você era enxerida, né? Que se você estava se metendo sem ser convidada, digamos assim, né? Que você estava Isso. quebrando os padrões, né? É. Nossa, é bem isso mesmo, doutor. Então, a gente sempre passou por esses perreios, mas vamos que vamos embora, né? Aí, quando eu saio do servidor, que eu vou assumir, aí eu passei no concurso público e fui assumir como professora na Prefeitura de São Paulo. Comecei pela Zona Leste também, eu morava na Zona Norte e ia para a Zona Leste. E eu peguei um cargo de educação infantil primeiro, na Coab 1, Itaquera, Arthur Alvim hoje, né? Hoje é Arthur Alvim. E fiquei por 6 meses. E depois o outro cargo saiu em janeiro, na cidade de Tiradentes, lá na Zona Leste. E eu chego toda animada, tinha 39 vagas lá, né? Eu falei assim, ai meu Deus, eu vou escolher de manhã aqui e à tarde no Arthur Alvim, porque é a distância, né? E quando eu chego, a diretora não me permite escolher. Aí eu falei, não, eu vim assumir. Aí ela falou, não, dia de substituta é a outra semana. Aí eu falei, mas eu não sou substituta, eu sou efetiva, com o papel na mão. Bom, Não, você não vai assumir. Aí eu falei, eu não entendi por quê. Eu tinha saído daqui da Consolação, fui para a Zona Leste levar o papel para não perder essa vaga, né? E ela não me permitia, né? E aí eu fui, voltei até Itaquera, em Arthur Alvim, que eu já tinha uma sala lá, e conversei com ela. E, e ela, com a minha outra diretora. Aí essa diretora falou: não, você vai efetivar amanhã. Se você não for amanhã, aí você vai perder mesmo. E fala para ela novamente, põe esse papel, tá com carimbo, o que mais que ela quer? Aí no dia seguinte eu volto e mostro o papel, e eu e mais outros 2 colegas também estávamos escolhendo. A escola tinha 39 vagas e tinha 4 efetivos. E mesmo assim, aí ela levou um susto, aí ela me aceitou e me deu a sala assim pior que tinha, de uns alunos repetentes na época, pequenininho, com problema psicológico, outro com problema físico, mas assim para me sair derrotada de lá aquele ano, né? Eu falei, nossa, primeira sala, nenhum aprovado, eu tinha 11 alunos, eu me sentia assim péssima, né? Aí eu fui falar com a outra diretora, falei, olha, eu acho que eu não tenho dom para professora. Ela falou, de jeito nenhum, você vai continuar. Foram as condições que te deram, você fez o seu melhor, então você vai continuar. Aí depois daquele ano eu consegui uma sala mais próximo de Arthur Alvim, e aí levei outro cargo, aí trabalhei com uma terceira série, e aí fui indo. E nessa mesma escola, uma criança chorou que não queria eu como professora, uma criança pequena. E aí foram chamar a mãe que estava ainda no portão. Ah, ele está chorando demais, a Arlete está lá. Tá. Ah, ele não gostou da senhora porque a senhora é negra. Eu não sabia que tinha professora negra. Aí eu fiquei assim,
Então tá bom, sabe? Vai ter que falar para ele, que é o que tem para hoje, né? Na época eu falei, ah, acalma ele e eu vou ser a professora dele o ano inteiro. E aí, toda vez que ele chegava, era aquele chororô, e aí depois foi se acostumando, foi saber. Então, são histórias assim que você fica assim, uau, né? Você não acredita, né, que possa acontecer, né? E mesmo assim, na rede pública, agora tem mais professores pretos, mas ainda somos a minoria. Somos bem a minoria. E na particular também não aparece, Na né, a parte o quê? minoria. Desculpa, eu não ouvi. E na Na rede parte... particular. Na rede particular também não tem. Ah, pois não, com certeza. É bem minoria. A gente sabe, né? Acho que realmente é o movimento das cotas, né, que está ajudando, tem ajudado a fazer um movimento, né, o famoso movimento social, Sim. né, de poder ficar normal, ter, ter pretos, negros, enfim, em várias posições que são democráticas, né, são de acesso natural a todo mundo, né? Isso, porque não é uma, viver como naturalidade negros em poucos lugares, né? E eu peguei uma fala aqui do Silvio Almeida, jurista do racismo estrutural, que acho que cabe aqui, Diogo. É, porque as falas e atitudes presentes na sociedade alimentam o sistema econômico, político e jurídico, reforçando a condição subalterna do negro em todos os meios, né? Através do meio de comunicação e pela indústria cultural do sistema educacional. Então, tem hora que não dá mais, né, para ver isso, né? E essa reflexão só se torna possível aqui no Brasil por causa do movimento negro, que tem trabalhado com essas questões de forma isolada e sim como forma política pública, de forma política pública. Por isso que eles criam as leis. Então, nós estamos entrando via lei de cota, via lei de projeto educacional, né? É uma resistência o tempo todo, né? Uma prova provando o tempo todo que você é capaz, que você não é inferior, né? Porque criaram essa imagem do negro, né? Uhum. Criou isso. E que tem direito, né? É uma questão de merecimento igual, né? Sim, Se a gente for pensar igualdade, né? realmente, se for pensar historicamente, deveria ser de mais merecimento, porque tendo já passado por isso tudo, né? Precisaria, né, de um cuidado, de um acolhimento em relação a esse sofrimento todo que se passou, né? Sim, Eu acho realmente consigo me conectar com isso pela empatia, né? Mas eu não passei, né, por essas questões, né? É um espaço delicado para mim pessoalmente, homem branco, né, que vem de sim. uma família de classe média alta, enfim, que teve tudo facilitado e que inclusive como psiquiatra sempre, quase sempre atendi brancos também, enfim, né? Realmente, como as coisas são estratificadas e como é injusto, né, essa estratificação, né? É, E poder todos nós abraçarmos essa causa independente de onde é que a gente está, né? Do lugar que é a gente está. Sim, essa questão de ouvir. por uma conexão com por uma conexão com algo que é muito maior do que das tribos, né? Que é algo da injustiça da, das relações humanas, né? Uma injustiça dentro da humanidade, da nossa sociedade. Isso mesmo, é bem isso mesmo, né? Então, a nossa história, eu tirei depois do meu Ó, autoconhecimento. deixa eu falar a Rejane, que a Rejane precisa de mudar essa realidade, que é um dos mais pretos no curso de medicina, exatamente. No curso de medicina eu não tive colega, né?
Eu tive um aluno na PUC, eu era professor na PUC, que é particular, e um rapaz que entrou de cotas, ah, e ele era muito diferente de todos, né? Era classe alta, né, de Porto Alegre, enfim, né, que consegue pagar uma faculdade particular de medicina, né? Mas ali teve um movimento tão, assim, e ele, obviamente, tinha muito menos condições, mas teve um movimento legal, bonito de acolhimento da turma, né? Por entender que ele, já que ele não estava em condições iguais de comprar livros, de comprar materiais, enfim, né? A turma acolheu, eram quatro pessoas, quatro alunos que vieram das cotas, né? E eu acho que uma das coisas bonitas dessas gerações mais novas, né, como eles são menos ligados nessas separações e rótulos, né? Estão Sim. menos identificados com isso, né? E se deixam permear mais e estão abertos a isso eu venho sentido, acho que uma das grandes qualidades dessas novas gerações é uma abertura bem maior, né, ao diferente, né? O interesse pelo diferente, né? Ou seja, que não seja igual a mim, mas estamos aqui todos com os Juntos. direitos iguais, né? É trazer essa igualdade, né? Quebrar essa desigualdade. É, E é legal essa oportunidade, como se diz que eu falei, que essa pandemia veio à tona para fazer a diferença e mexer com tudo isso, né? Mexer com a nossa, como se diz, com todo o sistema, tudo que estava atrapalhando para ter uma democracia, para ter uma igualdade, veio à tona. Eu falei que esse vírus é muito amoroso, empurrou todo mundo junto para morar junto, ver seus problemas. A política veio à tona, a corrupção veio à tona, e o racismo não podia deixar de não aparecer, né? Então veio para sacudir, para ter uma vida nova. Parece não. Percebo que é uma mudança de estado, de mundo, né? Porque atingiu o mundo inteiro. Então, esse momento de pandemia está fazendo mesmo essa limpeza e fazendo essas reflexões, né? O racismo veio também como parte disso que estava engasgado, né? Tudo que estava engasgado. A é, política, a saúde, né? A política, a saúde, a economia, tudo que nós estávamos reclamando demais. A qualquer rodinha você reclamava disso. Então, a pandemia esse vírus veio é avassalador, mas veio para limpar, né? uhum. E eu peguei assim o autoconhecimento no final da minha história aqui, que a nossa história permite que alguns desconfortos, né, incômodos, criem um caos em nossa vida para ouvir. Isso tem tudo a ver com o momento atual, né? Paramos para perceber os sons que não ouvíamos há muito tempo, o silêncio do controle. Agora temos tempo. E na sociedade para debater as questões sociais, que são os monstros que estão no seu livro, né? Euselino, das nossas insatisfações, e assim como o racismo. E lidamos com ele dia a dia, mas precisamos revisitá-los na terapia para seguirmos mais forte. Então, é um momento de limpar, né? De pôr isso à tona, não esconder, né? Que a maioria, eles camuflam a história do negro para ficar tudo muito natural, muito bonzinho, e precisa ouvir, porque é recente Uhum. demais, né? E É, são gotas de lágrimas que caem, É, que precisam ser e investigadas. é uma história que guarda muita dor. Dor, dores transgeracionais, dores, né, de uma sociedade toda que sofre, na verdade, como um todo, né? Mas, Sim, obviamente, quem armazena essa dor é o negro, né? sim.
a gente tem uma história, obviamente, de machismo também, que tem sido, aos poucos, também questionada e dissolvida, né? E conta um pouquinho dessa virada para terapeuta, de professora para terapeuta. Como é que se deu isso? Ai, é aquelas buscas, né? Que eu gostava da Ayurveda, da medicina Ayurveda, e eu fui fazendo uns cursos, e aí a professora foi me indicando a yoga, aí eu fiz uns tratamentos com a medicina Ayurveda, achei muito legal. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Mas aí não deu muito bem, né? E aí eu comecei a buscar. Aí veio o Axis, eu, nessas buscas da internet, achei que era legal, porque ajudava as pessoas. E eu tinha, e a minha mãe, no final da vida, ela teve, por 5 anos, ela teve diálise peritoneal aqui em casa, problema no rins. E eu que fazia. E eu achava que podia curar, aquelas coisas, né? E eu falava, vamos falar a palavra positiva a cada dia, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor e melhor. Mas ela não topava minhas ideias. Aí tinha reiki, tinha benzimento, tinha, né? Eu achava tudo que ia curá-la, né? E aí eu via que os médicos davam um remédio, davam outro, daqui 6 meses mudava, e falava, gente do céu, né? E eu falei assim, é um sofrimento, né? Aí eu falava, não, o sofrimento é meu, porque eu que quero curá-la, ela está vivendo. Minha mãe falava, eu não estou doente, eu ando, eu levanto, eu saio. Era só de noite que eu tinha que ligar aquela mangueirinha, né? Então eu achava assim que precisava cuidar. E fora as dores dos meus alunos também, que eu achava assim que eu podia salvar todo mundo, né? E quando surgiu o Axis, eu achei assim diferente. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer. Aí eu fiz o Axis, achei legal. E aí eu fui fazendo aqui em casa. Mas depois que mamãe já tinha morrido. E eu busquei alquimia com remédio, com gotas solares, aquelas coisas. Eu fui fazendo, porque eu queria curar o problema da humanidade. Então, foi mais ou menos esse o caminho. E eu tive tomadas de decisões na vida das minhas tias, também em relação à doença. Quando eu ingressei na prefeitura, depois acho que de uns 2 anos, uns 5 anos, uma tia minha pegou câncer e eu que levava ela para fazer a químio, porque ela só confiava em mim. Imagina eu de Fusca-bala, assim, a 1 por hora. Imagine. À noite, porque eu falava assim, só posso fazer à noite porque não tem ninguém na rua e eu vou e volto, tia, porque eu vou ali. E eu fui fazendo esse caminho. E aí chegava lá, todo mundo parado, com aquela carinha de dó. E eu falei, depois de 8 horas de trabalho, eu tinha que estar animada, né? Gente, mais um capítulo. E colocava, sorria, e eu ficava brincando com ela. E é mais ou menos isso. Eu queria curar as dores do mundo, por isso que eu fui para terapia holística. Aí eu gostei. Que Agora bom. com tempo na pandemia agora. E você daí se aposentou da escola? Como é que foi? Sim, Você, faz 7 anos. você saiu de um para o outro rápido assim? Como é que, ou foi começando uma coisa e enquanto acabava a outra? Fui começando. Aí fui na alquimia, fui vendo como é que fazia as orações, os apelos, e fui vendo um monte de trabalhos assim holísticos, né? E aí cheguei, aí fui no Axis, aí depois eu conheci a abordagem, que eu achei massa, né? É um trabalho maravilhoso e todo mundo pergunta o que foi feito, como é que fez isso, como é que a gente se descobre, parece não é? Uma mágica aquilo. Uhum. E as pessoas começam a se descobrir dentro. E aí eu falei, nossa, a história do negro tem tudo a ver com a história, com a memória, com o corpo, que e 132 anos, né?
Então está ainda bem incrustado no corpo, na nossa caixa. Né? Tá bem aí a nossa história. É. E Bem assim. é, como é que ficou na pandemia as barras? Você Não diminuiu faço. bastante, né? Não faço mais, né? Tá, tem que esperar abrir de novo, né? Sim. É. E você tem chegado a atender com a IM? Tem atendido? Como é que tem sido? Então, a Amy, eu brinco ainda, aqui em casa com alguns amigos. Foi tudo, comecei com os amigos, né? Fiz já com a Ana, já fiz com o marido e faço com algumas pessoas. Atendi uma amiga nossa, professora também. Algumas pessoas eu atendi via online, dá Uhum. certo, né? Que é Funciona muito bem, bom, né? É. funciona. Então, tem uns bons resultados, Ótimo. mas vale a pena. É, Mesmo. tem vários terapeutas de Axis, né, de holísticos que fizeram a IM e que faziam um pouco dos dois, ou faziam mais o holístico a IM, começaram a fazer mais a IM por causa da pandemia, né, que já que não podiam tocar no paciente, a IM podia avançar, né, também é uma alternativa, né, uma possibilidade para esse momento, né. Sim. Querida, que alegria ter você aqui nessa live, Uhum. poder te Eu também fiquei conhecer mais de contente. ti. Eu me lembro lá no curso de AM, mesmo que o teu processamento, assim, você foi fundo, assim, foi uma coisa, pô, né? E Foi bem bom. foi bem fundo e punk, né? Foi punk. E depois a gente interagiu um pouco mais, assim, sempre me chamou atenção muito essa tua doçura, esse teu sorriso. Uhum. E ouvindo a tua história hoje, né? Eu realmente me emocionei em vários momentos, como é bom saber, né? Que é direito de todos o amor e o Sim, pertencimento, né? E o estímulo de pessoas importantes que aparecem na nossa vida e que dão sem esperar nada em troca, né? Você sim, falou de algumas pessoas que têm esse perfil e você depois passa, né, enfim, você sempre retornando isso que recebeu, né? Para outras pessoas, né? Que também estão recebendo de você e você sem esperar nada em troca, né? Eu acho que isso é realmente, né, atuar, operar na abundância, né? é verdade, Dudu. É verdade. E tem uma mensagem que eu achei bonita, que eu peguei da Djamila, que ela fala: não dá para falar em consciência humana enquanto as pessoas negras não estiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Então, essa parte humana precisa ser retomada mesmo, precisamos ligar, pegar de pulsos, né? Acabar com essa desigualdade, porque o humano é maior que a raça. E a Muito. raça cria essa diferença, parar com essa questão de raça, né? E quem tiver assim animado para uma pesquisa a nível da raça do negro, né? Na raça não, do negro, olha, tem material, viu? Que eu fui atrás, eu falei, gente do céu, olha, tem um monte de material, tem um monte de pessoa falando. Foi muito bacana essa oportunidade que você me deu, porque olha, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? E eu fui pesquisando e, nossa, quanta história, quanta É, verdade que a gente não conhece, doutor. Né? Foi é, muito legal. que bárbaro, querida. Quero te agradecer, Uhum, nos presentear com a tua história, uhum. com esse sorriso que, Muito obrigada. com tudo que você contou, sempre esse sorriso, né? Essa menina que nasceu para sonhar e ser feliz, né? Como é que era? Eu sonhar para ser feliz. E que vive, né, a partir desse espaço de abundância, que olha para o seu passado também, né, contabilizando isso, né? Você falou desses momentos de que você foi vítima de racismo e foi rejeitado, ou foi, enfim, né, injustiçada.
Mas ainda você falou de um espaço que constata, que Sim, declara que isso aconteceu, mas fala de um espaço, sei lá, é um espaço doce. Você não, nada, parece que nada, por mais adversidades que você tenha passado, sua amorosidade, sua doçura, né, foi intocada, né? Isso é muito incrível, né? Poucas pessoas que eu conheço têm essa capacidade. Eu quero realmente reconhecer isso, que realmente não é comum, é realmente incomum. E eu acho que vem muito né, da tua luz, da tua alma sim. iluminada, que você tem tem essa luz, esse olhar, e dessa história de amor e pertencimento e estímulo que você teve, que é bárbaro, né? E que, e que muitos, independente de ser branco e rico, muitos brancos e ricos não tiveram, né? E Isso. essa é uma riqueza absurda que a gente pode trazer, né? E que a gente Bem bonito. desfrutou um pouquinho dessa história também, né? Ai, que Dessa bom. beleza dessa história. Olha, não vai dar tempo, mas fica aí uma recomendação, a lenda do Abaiomi, da bonequinha que veio do Acalanto no meio dos navios negreiros. Achei linda. Falei, olha, não vai dar tempo, que já são Não, 27. a gente tem 3 minutos. Se puder contar em 2 minutos a lenda, a gente encerra. Vê se dá tempo. Vamos lá. Lenda da Bayomi. Vamos lá. Da Abaiomis. Bayomi. É uma bonequinha. Ai, perdi a boneca. Depois eu vejo. Quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos, atravessaram o Oceano Atlântico em viagens muito difíceis, a bordo dos tumbeiros, navios de pequeno porte que realizavam o transporte de escravos. As crianças choravam assustadas, porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas feitas de tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção para as crianças brincarem. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como a Bayomi, termo que significa encontro precioso em Yorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita para parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Quando você dá uma boneca Bayomin para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor para essa pessoa. Isso é o acalanto que sinto ao estabelecer uma relação com o outro. Tá? Ó. Cadê a boneca que a minha filha fez? Peraí. Essa é a boneca. Ela é Olha feita de só. nó, toda de nó, né? Aqui tá. Ela é feita de nó. E nessa pandemia nós tivemos assim aqueles momentos tristes. Aí ela chegou no quarto, deu uma para mim e para o pai dela. Olha Então, só. sabe, é um Bem, acalanto. E eu Bayomi desejo a todos vocês. a todos nós, então, muito obrigado. É o encontro precioso que chama? É, Encon- é um en- encontro precioso. Encontro É precioso. um acalanto as relações, não é um encanto. Então, quero te agradecer Então, por esse encontro precioso com você, obrigada. que esse acalanto, né, esse gostoso no peito que eu estou sentindo, eu tenho certeza que está todo mundo assim, sentindo esse amor, essa generosidade e Obrigada, essa Diogo. expansão, essa luz que você passa a todos nós. Ok. Muito bem, querida. Muito Um obrigada. grande beijo para Tchau. você. Um Agradeço beijo, muito. Diogo. Um beijo a todo mundo. Boa noite. Boa E noite, turma. vamos seguindo no mundo cada vez mais justo e aberto para todos. Imagina. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que fecha?